último vídeo eu trouxe a história da primeira saga de Digimon, e agora, para causar um pouco, eu decidi trazer a história do seu maior rival, Pokémon ou Digimon, uma guerra que existirá para sempre. Só que aqui nesse canal nós amamos muito as duas e por isso eu resolvi trazer também essa história. E quem sabe continuar fazendo meio que intercalado a história de Digimon e a história de Pokémon também. E assim a gente pode ver como esses dois desenhos foram evoluindo juntos ao decorrer do tempo. E nesse vídeo eu vou trazer a história desde a Liga Índico até a Liga Johto. Então já deixa aqui no comentário qual é o seu Pokémon favorito dessas primeiras gerações. E com isso dito, sejam todos muito bem-vindos ao início da história completa de Pokémon. Mas antes, pessoal, vamos falar do patrocinador desse vídeo, Genshin Impact. Um jogo de RPG de ação, mundo aberto, disponível para PlayStation 4, 5, iOS, Android e PC. E nele você poderá explorar o gigantesco mundo de Teyvat. Um mundo com cenários maravilhosos e histórias incríveis. Podendo explorar todos os 7 elementos e montar um time com 4 deles. E se estiver muito difícil sozinho, você pode se juntar a amigos na sua jornada. E agora, com a atualização 3.1, você poderá conhecer a nova área desértica em Sumero. O rei Scarlet está desaparecido há muito tempo, mas o seu reino extraordinariamente avançado continua ali no deserto, e suas ruínas guardam muitos mistérios e aventuras. E junto com essa atualização também virá 3 novos personagens para você jogar. O Sino, personagem eletro de 5 estrelas, a Nilo, personagem hidro também de 5 estrelas, e a Candace, também personagem hidro de 4 estrelas. E nesse evento vão ter muitas e muitas coisas legais, como 5 novas armas diferentes, vão ter diversos eventos com jogabilidades diferentes que são muito divertidos, além de você poder receber recompensas incríveis enquanto se diverte com todas essas novidades. E durante o dia 28 de setembro a 1 de outubro, você poderá ganhar 1.600 Primogems, 4 resinas frágil e ainda 2 gadgets comemorativos, o Jump Dump Party Popper e o Cloud Retainer's Damask Device. E durante os dias 14 a 31 de outubro, faça o login por total de 7 dias para obter 10 destinos entrelaçados e muitas outras recompensas. Mas não perca tempo, que isso é por tempo limitado e você não quer esperar mais um ano para ganhar todos esses presentes, né? Então acesse logo o primeiro link aqui na descrição e baixe agora o jogo gratuitamente. Eu espero vocês lá no Genshin Impact, beleza? Então vamos voltar para o vídeo. E tudo começa com Ash Ketchum, um garoto que agora, ao completar 10 anos, poderia ganhar o seu primeiro Pokémon iniciante do Professor Carvalho. Só que ele fica tão ansioso para esse dia que ele não consegue dormir direito e acaba acordando atrasado. Então o único Pokémon que tinha sobrado era um Pikachu completamente desobediente. E o professor também dá ao Ash a Pokédex, que continha todas as informações que ele precisaria para sua jornada, junto com mais Pokébolas para ele capturar outros Pokémons. Só que capturar um Pokémon selvagem não seria tão fácil assim, principalmente porque o Pikachu não obedecia nada ao Ash, e por isso eles acabam se metendo uma encrenca com alguns Spearows, e fugindo eles acabam se encontrando com a Misty, e para salvar o Pikachu, o Ash rouba a bicicleta dela, e vendo a imensa coragem do Ash para protegê-lo, o Pikachu decide ajudá-lo dando fim nos Spearows junto com a bicicleta da Misty. E aí temos a clássica cena que simboliza o verdadeiro início da jornada do Ash, quando ele vê o lendário Pokémon Ho-Oh voando até um arco-íris. E quando eles estão no hospital pela primeira vez, aparece a Jessie e o James, integrantes da equipe Rocket, uma organização de vilões com o objetivo de roubar os Pokémons mais fortes para assim dominar o mundo. E eles acabam vendo algo de muito especial naquele Pikachu e desde então começam a persegui-lo, começando assim uma série de batalhas que parece que nunca vai ter fim. Então Ash, depois de ter conseguido capturar um PJ, ele também captura um Caterpie. Este que acaba derrotando a equipe Rocket e evolui para o Metapod. E depois tem uma batalha muito emocionante contra outro Metapod. E assim ele acaba evoluindo novamente, agora para o Butterfly. Seguindo então para Pilter City, onde eles conheceriam o seu líder de ginásio, o Brock. E o Ash acaba tendo uma grande desvantagem na batalha contra ele, colocando um Pikachu para lutar contra um Onix
Onix não ia dar muito certo mesmo. Mas por conta do sistema de incêndio, ele fica todo molhado, e aí sim o choque do Pikachu dá muito certo, derrubando o Onix. E mesmo com a vantagem, o Ash decide parar aquela batalha. Só que o Brock vai atrás dele pelo seu ato e acaba dando a sua insígnia. E além disso, decide abandonar o seu ginásio e seguir o Ash na sua jornada. Então, em busca da sua segunda insígnia, ele vai até o ginásio de Cerulean. E aí nos é revelado que a própria Misty é a líder daquele ginásio. Ela junto com as suas outras 3 irmãs. Então a Misty, para defender o seu ginásio, vai lutar contra o Ash. Uma batalha muito acirrada que acaba sendo interrompida pela equipe Rocket que quer roubar os Pokémons dali. E o Pikachu é quem consegue detê-los mais uma vez. E assim, por proteger o ginásio, ele ganha sua segunda insígnia. E depois de viver mais algumas aventuras por aí, ele se depara com o primeiro Pokémon inicial da sua lista, o Bulbasauro. E estava muito difícil de capturá-lo até que ele o salva da equipe Rocket. E a sua cuidadora acaba deixando o Ash ficar com ele. E depois disso, eles acabam se perdendo um pouco do seu caminho e se deparam com um triste e abandonado Charmander, que está ali esperando o seu dono e a sua chama está quase se apagando. E se isso acontecesse, ele basicamente morreria. Depois eles acabam descobrindo que o seu dono, o Damian, o cara mais ridículo desse desenho, deixou ele ali de propósito só pra se livrar dele. O Brock escuta ele falando isso e fica revoltado, cara. Eles vão atrás do Charmander que tá quase morrendo já, tadinho. Mas por fim eles conseguem salvá-lo. O Charmander que acaba derrotando a equipe Rocket e no final percebe que seu dono é um completo babaca. Assim, finalmente indo junto com o Ash. Então, pra completar sua coleção de Pokémons iniciais, faltava apenas o Squirtle. Só que esses que eles tinham encontrado era na verdade uma gangue que eles não conseguiam derrotar todos juntos. E ainda por cima eles acabam trabalhando junto com a equipe Rocket. Só que o Ash acaba mais uma vez demonstrando o quanto ele se importa. E assim, o líder daquela gangue acaba indo junto com o Ash e mais uma vez derrotando a equipe Rocket. Então, para conseguir a sua terceira insígnia, o Ash vai até o ginásio de Vermilion, onde se encontra com o poderoso Raichu do Surge e é derrotado com apenas um golpe. E aí que ele ganha a oportunidade de evoluir o Pikachu usando a Pedra do Trovão, uma maneira meio forçada que ele decide não fazer. Ao invés disso, ele decide usar outra estratégia. O Pikachu era menor e mais rápido, e dessa forma ele conseguiu achar um meio de derrotar o Raichu e ganhar a sua terceira insígnia. E assim eles continuam a sua jornada, indo para o cruzeiro, que era na verdade uma armadilha da equipe Rocket. O James, que tinha sido enganado ao comprar o Magikarp, fica farto por ele ser tão inútil e acaba chutando no meio do oceano, e ele acaba evoluindo no poderoso Gyarados. Então acabam lutando contra vários Tentacruel e um Tentacruel que estavam bravos com os humanos por destruírem o mar. A Mystic acaba conversando e resolvendo toda a situação. Depois disso, o Ash liberta o seu primeiro Pokémon, o Butterfree, que agora seguiria o seu caminho em busca de amor e felicidade. E por fim, chegam na macabra cidade de Saffron em busca da sua próxima insígnia. Mas a líder do ginásio, Sabrina, era muito poderosa, e seu Abra acaba evoluindo para Kadabra e derrotando facilmente o Pikachu. Então, para conseguir derrotá-lo e aconselhado por um homem misterioso, o Ash vai até a cidade de Lavanda para conseguir um Pokémon do tipo fantasma. E lá eles conhecem um Hunter brincalhão que está disposto a ajudá-los. Na sua revanche, a Sabrina faz o Brock e a Misty como seus reféns, os transformando em bonecos. E de início, o Hunter não estava conseguindo colaborar muito bem, e o Pikachu estava tentando, mas não ia dar certo. Até que o fantasma decide fazer as suas baboseiras para Sabrina, o que dá super certo e ela morre de rir. Assim descobrimos que aquele homem misterioso era o pai dela, e ela estava tão perturbada que ela tinha transformado a sua própria mãe em um boneco também. E graças ao Ash, agora ela estava mais feliz, conseguindo assim ganhar a sua quarta insígnia. Então eles seguem para o próximo ginásio na cidade de Celadon. E no meio do caminho, o Ash acaba lutando contra um Mankey, que evolui para um Primeape e ele consegue capturá-lo. E chegando na cidade, ele começa a sua luta contra a Erika, porém a equipe Rocket acaba atrapalhando mais uma vez, colocando fogo no ginásio. O Ash então acaba salvando o Bloom da Erika no meio do incêndio, e por sua coragem ele ganha a insígnia do arco-íris dela. E seguindo,
a Misty acaba capturando sem querer um Psyduck e o Brock acaba ganhando também um Vulpix. O Ash acaba entrando no campeonato P1 com o seu Primeape e ele surpreende ganhando de todo mundo e levando o cinturão. Ele agora poderia ser um Pokémon extremamente forte para o Ash ganhar as suas próximas insígnias. Só que ele acaba querendo ficar lá para treinar com um especialista em Pokémon lutador. Então, indo em busca da sua sexta insígnia, o Ash se depara e captura um Muk. E chegando em uma misteriosa mansão, eles descobrem que aquilo era o ginásio do líder Koga. Após derrotá-lo e o Psyduck usar os seus poderes psíquicos, o Ash ganha a insígnia da alma. E depois dessa, demoraria um bom tempo para ele conseguir outra novamente, porque a jornada deles meio que dá uma desviada e eles têm muitas aventuras. Indo pra Zona Safari, resolvendo problemas no mundo cibernético, problemas numa aldeia em guerra, e o Charmander acaba evoluindo para o Charmeleon. Só que como o Ash não é tão experiente, ele para de obedecê-lo completamente. E depois, por conta da equipe Rocket, eles acabam em confusão com alguns Pokémons do tipo fóssil. Um Aerodactyl ataca eles, e o Charmeleon nessa batalha acaba evoluindo de novo para um Charizard ainda mais desobediente. E tudo se resolve com a chegada do Jigglypuff, que faz todos esses Pokémons antigos voltarem a dormir. E o Brock, no meio disso, acabou ficando com um ovo, que ninguém sabia exatamente o que era, mas logo eles descobririam que aquilo era um Togepi. E depois eles acabam conhecendo o Todd Snap, um garoto fotógrafo Pokémon que quer tirar uma fotografia perfeita do Pikachu. E também tem a infelicidade de conhecer a Casey e o Butch, outros membros da equipe Rocket que são muito mais competentes do que a Jessie e o James. Eles estavam fazendo esquema, fingindo ser um centro Pokémon, para conseguir capturar os melhores Pokémons que aparecessem por lá. Só que graças às fotos do Todd, eles acabam provando que tudo aquilo era uma grande armação. E depois eles finalmente chegam à Ilha Cinnabar, lutando contra o líder Blaine e o seu poderoso Magmar. O Charizard, que era a única esperança do Ash, depois de muito hesitar, finalmente decide lutar e faz o Ash ganhar a sua insígnia do vulcão. Mas isso não quer dizer que agora ele obedece o Ash, não. E depois disso, eles vão para a cidade de Viridiana em busca da sua oitava insígnia. Essa que abriria a porta para ele poder participar da Liga Pokémon. Chegando lá, eles se encontram com o Snob do Gary, que eu esqueci de falar, mas ele é neto do Professor Carvalho e é um rival chato do Ash que sempre joga na cara que ele tá na frente dele. Tendo mais insígnias, mais Pokémons, mais vitórias e mais dinheiro também. Só que dessa vez ele acabou sendo completamente derrotado pelo líder daquele ginásio. Este que era o Giovanni, o líder da equipe Rock, e ninguém sabia disso. E ainda por cima ele estava usando o próprio Mewtwo. Então é lógico que o Gary não conseguiria ganhar. Mas aí aparece uma emergência pra ele tem que ir embora. E o Ash acaba batalhando com a própria equipe Rocket naquele ginásio. E aí fica fácil pra ele ganhar, né? Tendo a sua última medalha para poder participar da Liga Pokémon, que começará em 2 meses. E como ele já estava ali perto da cidade de Pallet, ele volta para casa da sua mãe e conhece seu novo companheiro, o ajudante e um pouco impertinente Mr. Mime. E o Ash, que precisava treinar durante esse tempo antes da liga, acaba empurrando com a barriga e quando ele menos vê, o campeonato já está prestes a começar, com a épica aparição do Moltres para acender a tocha e marcar o início da Liga Pokémon. Então o Ash consegue ganhar a sua primeira batalha quando ele usa o Crab, que acaba evoluindo para o Kingler. A segunda ganhando com o Squirtle, a terceira foi bem fácil usando o Pikachu e a quarta graças ao Muk. E nessa quarta rodada o Gary perde para uma treinadora chamada Melissa com seu Golem. E enquanto isso o Ash vai para a quinta rodada enfrentar o Rich, um amigo que ele acabou fazendo ali na liga e era basicamente uma versão alternativa dele, tendo basicamente os mesmos Pokémons. Só que o Ash acaba perdendo por uma questão técnica. Ele acaba usando seu Charizard, que claro se recusa a lutar, e isso o elimina da batalha, o deixando dentro do top 16 da liga, terminando assim a primeira temporada. Mas antes de irmos para as aventuras nas Ilhas Laranjas, temos que lembrar dos primeiros filmes do Mew e Mewtwo. Esses que eu me lembro muito bem de ter assistido no cinema e cara, foi incrível. E nele, uns cientistas acabam encontrando o DNA do Pokémon mais raro de todos, o Mew. Então decidem fazer um clone melhorado
lado dele. Este era o Mewtwo, que percebendo que ele era um clone acaba fugindo revoltado. E o Giovanni, o líder da equipe Rocket, acaba o encontrando e propondo um acordo para os dois conquistarem o mundo juntos. E é nesse momento que ele usa aquela armadura e acaba derrotando o Gary e tudo mais. Mas o Mewtwo logo perceberia que o Giovanni estava apenas usando ele, fugindo mais uma vez ainda mais revoltado, agora com a ideia de limpar o mundo dos humanos e criar um exército de clones pokémons, dominando assim uma ilha e desafiando qualquer mestre pokémon que quisesse. No final, ele e o Mewtwo acabam em uma batalha, mas o Ash intervém, entrando no meio do poder dos dois e basicamente se sacrificando por isso. A sorte é que ele acaba sendo salvo pelas lágrimas mágicas dos pokémons e o Mewtwo finalmente encerra com o seu dilema depois do que o Ash fez, percebendo que o que importa não é de onde ele veio ou como ele foi criado, mas sim são as suas ações que vão definir quem é você nesse mundo, indo embora junto com todos os seus clones e apagando a memória de todos ali, o que é uma pena e meio triste porque foi uma experiência muito legal. E aí o Mewtwo até voltaria quando o Giovanni chega até ele, chantageia por conta dos seus clones, consegue capturá-lo, mas com a ajuda do Ash ele consegue se libertar e dar o troco no Giovanni na equipe Rocket, salvando todo mundo novamente. E agora sim chegamos à segunda temporada do desenho, que depois da liga o Ash volta novamente para Pallet e o Professor Carvalho dá a missão para ele ir até as Ilhas Laranjas conseguir uma Pokébola especial. E no meio do caminho ele se encontra com um Fearow, que era o Spearow que o Ash tinha acertado na cabeça. Então, para protegê-los, o seu Pidgeotto acaba evoluindo para Pidgeot. E depois de derrotá-lo, decide ficar ali na floresta para proteger os outros Pidgeys. E quando finalmente chegam nas Ilhas Laranja, eles se encontram com a professora Ivy, que apresenta a eles a misteriosa bola GS, que não transferia nenhum Pokémon, não conseguia ser aberta, ninguém sabia o que tinha nela. Então o Ash tinha que levá-la de volta e o Brock acabou decidindo ficar lá junto com a professora Ivy. Mas aí o Ash e a Misty acabam sendo capturados pela equipe Rocket, o que os levam até a próxima ilha. E lá eles acabariam conhecendo o Tracy, um observador Pokémon que meio que substituiria o Brock nessa jornada. Encontrando um Lapras perdido, o Ash decide ajudá-lo a voltar a seu bando. E no meio disso, o Ash acaba descobrindo que ali nas Ilhas Laranja tinha a Liga Laranja. Só que em seus ginásios, ao invés de ter combates Pokémon, eram desafios. Tendo primeiramente uma competição de surf usando o seu novo Lapras. Usando de forma muito inteligente o raio congelante, ele consegue vencê-la e ganhar a insígnia Olho de Coral da líder Cici. Depois eles vão para a Ilha Nável, onde tem que enfrentar o líder Danny e uma série de diversos desafios que acabaria em uma corrida de trenó de gelo. E o Ash, com a grande ajuda dos seus Pokémons, consegue ganhar a insígnia Mar de Rubi. Seguindo, eles acabam se deparando com um gigantesco Snorlax comendo um monte de frutas. Então, para que os outros Pokémons não ficassem sem comida também, o Ash decide capturá-lo, que foi uma ótima ideia porque ele vai ser um Pokémon bem forte. E o Ash já tava todo se achando porque ele tava ganhando de todo mundo, até que ele se depara com a Prima, uma treinadora que está no top 4 daquele continente. E mesmo sendo tão boa, ela dá uma enorme lição de humildade pro Ash, o derrotando facilmente sem se vangloriar disso, acabando com toda aquela arrogância que ele tava tendo. E com isso em mente, ele chega até a ilha de Trovita e desafia o seu líder Rude. Este que acabou se apaixonando pela Misty e deixou o Ash completamente de lado. Mesmo assim, depois de uma batalha bem acirrada, o Ash consegue vencê-lo, ganhando a insígnia Concha Espinho. Em caminho ao outro ginásio, ele entra em batalha com um treinador mais experiente do que ele. Por isso ele tenta usar o Charizard, mas como sempre, ele não o escuta. E a sua teimosia faz com que ele acabe sendo congelado. E o Ash, preocupado, passa a noite inteira junto com ele até ele descongelar. E esse ato faz o Charizard ter mais confiança no Ash. Ele acaba inclusive ajudando a derrotar a equipe Rocket e também vencer na revanche contra aquele treinador. E indo para o último ginásio na Ilha Conquat, ele usa novamente o Charizard, agora junto com o Pikachu, para derrotar a líder Luana. E apesar dos dois não se entenderem muito bem de início, no final eles acabam se ajudando e ganhando a quarta e última insígnia Estrela de Jade. E com ela ele poderia finalmente entrar no final da Liga Laranja. Uma batalha épica com o líder Drake de 6 contra 6
6 pokémons. E com muito esforço, o Ash foi conseguindo vencer cada etapa da batalha, até que chegou o poderosíssimo Dragonite, que nem o Charizard era capaz de enfrentá-lo. Mas aí aparece a estrela do desenho, nosso querido Pikachu, que com muita determinação consegue derrotar o Dragonite. O Ash leva a taça da Liga Laranja e entra pra Galeria da Fama. E assim, finalmente, o Ash estava voltando para a cidade de Pallet. E no meio do caminho, Lapras acaba reencontrando a sua família. A coisa mais fofa do mundo. Então, chegando à cidade de Pallet, o Ash se depara com o Brock dentro da sua casa, ajudando a sua mãe nas tarefas domésticas. E aí descobrimos que ele teve um trauma por não ser correspondido pela professora Ivy. Enquanto o professor Carvalho dá uma olhada na bola GS, o Gary aparece e desafia o Ash em uma batalha. E por mais patético que seja, o Pikachu acaba perdendo para o Ivy. E o Gary estava realmente bem empenhado porque ele queria ir para o Oeste na Liga Johto. E claro que o Ash também ficou interessado quando ouviu sobre isso. Então, dessa forma, o professor Carvalho acaba dando a bola GS para o Ash levar também a Oeste para o professor Kurt, que era um especialista na área. E o Tracy, que era muito fã do professor Carvalho, mostra todo o trabalho que ele estava tendo e por fim ele acaba ficando junto com ele para ser o seu ajudante. E o Brock, que agora não estava mais atrás de mulher, acaba se juntando ao Ash e a Misty em sua nova jornada para a Liga Johto. Só que a gente não pode esquecer dos acontecimentos do filme Pokémon 2000. E tudo gira em torno de uma estranha profecia, onde um cara chamado Lawrence III está viajando entre as Ilhas Laranja para capturar os pássaros lendários, Articuno, Moltres e Zapdos. Tudo isso para no final ainda atrair o Lugia. Mas acontece que enquanto ele vai capturando esses pássaros lendários, todo o clima e a ordem natural entra em desequilíbrio. E para conseguir fazer com que tudo volte ao normal novamente, o Ash tem que reunir umas bolas elementais, recebendo ajuda até mesmo do próprio Lugia. E assim tudo volta ao normal novamente. Mas enfim, seguimos a jornada do Ash até a Liga Johto. E aqui começa a aparição dos Pokémons da segunda geração. Logo na sua viagem, eles acabam avistando um Pokémon lendário chamado Suicune. Só que claro, ele acaba fugindo. Então eles chegam até New Bark e o Ash vai direto ao centro Pokémon para entrar na liga. Só que não tem nenhuma enfermeira Joy por lá. Investigando, eles descobrem que haviam roubado um Pokémon. E claro que quem estava por trás disso era a equipe Rocket, que tinha roubado um Totodile do professor Elm. Este que era estudante do professor Carvalho acaba registrando o Ash para participar da Liga Johto. E assim eles vão rumo à Cidade Violeta no seu primeiro ginásio. Só que no caminho eles acabam lutando com uma garota que ama beisebol e Pokémons amarelos. O Ash também acaba capturando o Heracross, que gosta muito dele. O Snowball aparece e fica apaixonado pela cauda do Meow. E também cruzam com o Chikorita, que quase é enganado pela equipe Rocket, mas acaba com o Ash. E assim, finalmente chegam à Cidade Violeta e o Ash luta contra o Falcon, um especialista em Pokémon voador. O Charizard então consegue derrotar o seu Pidgeot e o Ash leva a sua primeira insígnia dessa jornada, a insígnia de Zephyr. Logo depois, eles acabariam conhecendo a Lissa, uma treinadora encarregada da proteção e treinamento de Charizards selvagens. E no meio de todos aqueles Charizards durões, o Charizard do Ash parecia um bobão. Então ele fica bem sentido com isso e decide ficar por ali para treinar e ser tão forte quanto os outros. E mais uma vez o Ash tem que deixar para trás um dos seus Pokémons. E depois disso, o Ash, que estava tentando proteger um Cyndaquil da equipe Rocket, acaba ganhando a sua amizade e se junta ao Ash. Chegando então à cidade de Azélia, o Ash finalmente se encontra com o professor Kurt para entregar a Pokébola GS. Ele, que era especialista em Pokébolas, não faz nem ideia de como abri-la e futuramente o desenho vai simplesmente esquecer a história dessa Pokébola. Depois ele vai para o ginásio enfrentar o líder Bugsy e graças ao seu novo Cyndaquil ele consegue ganhar a insígnia da colmeia. E seguindo, a equipe Rocket estava aplicando um golpe, fingindo que estava fazendo transferências de Pokémons para roubá-los. Só que a Jessie acaba sem querer trocando de verdade
o seu Lickitung por um aparentemente inútil Abofet. Depois disso, o Squirtle acaba se reencontrando com a sua antiga gangue, que agora trabalham como bombeiros e eles acabam necessitando da liderança dele. E mais uma vez o Ash acaba perdendo um ótimo Pokémon. E depois disso, ele e a Misty acabam brigando para capturar um Totodile, que acaba ficando claro para o Ash, que agora tem os 3 Pokémons iniciais dessa geração. E depois disso, também acaba capturando o Noctowl, só que esse tinha cor diferente, ele era um Shine. E a temporada acaba em uma batalha contra a equipe Rocket da Cased. E assim chegamos ao terceiro filme, Pokémon O Feitiço do Zunou. Nele, o investigador estava em busca do lendário Entei, quando libera esses Pokémons chamados Unown que o levam dali. A sua filha fica tão triste que acaba invocando o Entei e vê ele agora como seu pai. E o problema agora aqui é que ela acaba capturando a mãe do Ash para ser a mãe dela. Então o Ash se reúne mais uma vez com o Charizard e luta para resolver todo esse mal entendido. E a Molly, vendo tudo que ela estava causando, decide parar aquilo. Assim o Entei vai embora, seu pai volta e tudo se resolve. Em busca da sua próxima insígnia, o Ash vai até o ginásio de Goldenrod. E usando uma estratégia muito inteligente na sua luta, ele consegue ganhar da líder Whitney e levar a insígnia da planície. E agora o próximo ginásio seria na cidade de Ecrutik. Porém, muita coisa aconteceria nesse caminho. Primeiro teriam que capturar um Sudowoodo para atravessar um rio, se reencontram com o Professor Carvalho e salvam Pokémons pré-históricos, se reencontram com o Gary e o seu Eevee que evoluiu para um Umbreon, e apesar do Ash querer muito, eles não batalham por enquanto. O Snubbull se revolta contra a equipe Rocket, evoluindo para Granbull e voltando para sua dona. O Ash ganha a Pedra Solar no concurso de capturar insetos e finalmente chegam à cidade de Ecrutik. E lá eles descobrem que havia uma torre onde o lendário Pokémon Ho-Oh interagia com os humanos. E finalmente o Ash descobre que ele é aquele Pokémon que ele viu na primeira temporada. Só que ninguém acredita que o Ash realmente viu ele. Principalmente o líder do ginásio, Morte, que é derrotado pelo Ash graças ao Noctowl, levando assim a insígnia da neblina. Depois então eles devem ir para a cidade de Olivine, e no meio do caminho acabam se reencontrando com o Todd, e ele se junta brevemente com a equipe porque ele queria tirar uma foto do Articuno. E depois de muita aventura é o próprio Articuno que salva eles e o Todd consegue finalmente a sua foto. O Ash entra para um campeonato de sumô com o seu Snorlax e ganha um monte de comida. A Chikorita, de tanto ver o Ash sofrendo tentando salvá-la, acaba evoluindo para Bayleaf e é ela que acaba salvando o dia. E agora temos o quarto filme do desenho, onde um Celebi que veio de 40 anos no passado é caçado por um membro da equipe Rocket conhecido como Máscara de Ferro. Ele usa umas Pokébolas capazes de deixar os Pokémons mais malignos e poderosos, conseguindo fazer isso com o Celebi. Porém, o Ash, junto com o Sam, que veio do passado junto com o Celebi, e também o próprio Suicune, que aparece para ajudar, eles conseguem derrotá-lo, fazendo tudo voltar ao normal. Por fim, quando finalmente chegam à cidade de Olivine, a líder Jasmine precisa de um remédio que está na cidade de Sinnohwood. E como lá tinha um ginásio, o Ash acaba fazendo esse favor para ela, lutando contra o líder Chuck e ganhando a sua insígnia da tempestade. E por fim, o remédio da Jasmine deu certo, mas ela precisava de mais tempo para batalhar contra o Ash. E assim eles vão para as Ilhas Redemoinho, onde existe um torneio de Pokémon aquáticos e o Ash e a Misty entram. Depois de algumas rodadas, eles acabam se enfrentando e a Misty ganha do Ash com seu Psyduck, mas ela não consegue avançar para a final. E depois acabam se reencontrando com o Rich e também uma família de Lugia, que são sequestrados pela equipe Rocket da Cased, mas graças a Jessie, James e Meow, eles são salvos e libertos novamente. E por fim, finalmente voltam para enfrentar a líder Jasmine. E depois de uma luta extremamente difícil, principalmente por conta do seu poderoso Steelix, o Ash consegue a sua insígnia mineral. Depois disso,
está acontecendo os problemas com os pokémons lá na cidade e o Professor Carvalho acaba pedindo para o Ash dar a ele o seu Bulbasauro. Mais uma desculpa para tirar um pokémon bom do Ash. Por que ele não pede pro Gary, que é o seu neto? Enfim, depois eles acabam passando novamente por Ecrutique e aprendem mais sobre a lenda dos 3 cães lendários criados por Ho-Oh. E mais uma vez ninguém acredita que o Ash já viu o Entei e o Suicune, até que o próprio acaba aparecendo e ajudando o Ash mais uma vez. Seguindo para a cidade de Mahogany, o Ash se encontra com o Gary e eles acabam em uma disputa de corrida de trenós. E dessa vez o Ash levou a melhor, ganhando um ovo que se transformaria em um pequeno Thump. Depois eles acabam sendo capturados pela equipe Rocket, que estava fazendo um experimento, forçando a evolução dos pokémons. Fazendo isso em um Magikarp que se transforma em um Gyarados vermelho. Então, com a ajuda do Lance, um grande campeão das ligas Kanto e Johto, eles conseguem parar o plano maligno da equipe Rocket e o Lance acaba capturando aquele Gyarados. Depois eles conhecem o líder do ginásio, Pryce, que não tem confiança nos pokémons por achar que o seu Piloswine tinha abandonado ele, sendo que na verdade ele tinha se acidentado e estava congelado. Então o Ash, mesmo não conseguindo ganhar a batalha, por tudo que ele fez pelo Pryce, ele consegue ganhar a insígnia da geleira. Então, indo para conquistar a sua última insígnia na cidade de Blackthorn, o Ash é transformado por uma feiticeira em um Pikachu, e sim, isso aconteceu, e ainda acabou ajudando o lendário Zapdos, que precisava usar o cristal para restaurar os seus poderes. Chegando então à cidade de Blackthorn para enfrentar a líder Claire seria um grande desafio, porque ela era muito poderosa. E então temos a épica volta do Charizard, que demonstra estar muito mais maduro e poderoso, conseguindo ganhar do Dragonair e levando a insígnia da Ascensão. Com ela, o Ash finalmente estava classificado para participar da Liga Johto. Só que isso aconteceria só daqui 3 meses. Então, nesse meio tempo, o Professor Carvalho acaba pedindo um favor para o Ash, que ele levasse um ovo Pokémon de volta para a reserva da onde ele veio. E depois de um breve encontro com o seu antigo Lapras, o ovo se transforma em um pequeno e doente Larvitar. O Ash faz de tudo para proteger muito bem ele e depois descobrimos que ele é mais forte do que o comum. E aí, depois de algumas coisinhas, aparece de novo o Entei, o Unknown. Eles finalmente conseguem concluir a sua missão, entregando de volta o Larvitar para sua mãe. E a liga logo iria começar. Indo para o lugar sagrado onde estava a chama que dava início à liga, eles acabam conhecendo o Harrison, um treinador bem forte nativo de Hoenn. O Ash também se reencontra com o Gary, que agora ele está bem diferente. Ele não é mais aquele garoto mimado e exibido da primeira temporada e os dois até que se dão bem. Então, para ajudar o Ash nas eliminatórias, o Squirtle, o Bulbasauro e o Charizard acabam aparecendo para ajudá-lo, passando com uma certa facilidade e chegando em uma das batalhas mais esperadas de todos os tempos, o Ash contra o Gary. A batalha de 6 pokémons foi muito acirrada, com o Snorlax conseguindo derrotar 2 oponentes e o Charizard também. E na última batalha, o Charizard consegue derrotar o Blastoise. E nem mesmo o Ash estava acreditando, ele tinha ganhado do Gary. Porém, a sua próxima batalha seria contra o Harrison. Essa também foi muito acirrada. Só que no final, o Charizard acaba perdendo, deixando o Ash no top 8. E o Harrison também acabaria perdendo a sua próxima batalha, para um garoto que sinceramente ninguém liga. No final, o Gary parabeniza o Ash e diz que vai deixar de ser um treinador para se tornar um pesquisador Pokémon. E o Harrison convida o Ash para ir até a sua região de Hoenn para competir por lá. E assim todos se despedem e aí, meus camaradas, começa a choradeira. As irmãs da Misty ligam para ela dizendo que elas vão sair e ela precisa ser a líder de ginásio. E o Brock também vai ter que voltar para sua casa. E assim cada um seguiria novamente o seu destino. E assim temos uma das despedidas mais tristes de todos os tempos. E quando Ash estava voltando para a cidade de Pallet, ele encontra mais uma vez o Ho-Oh, decidindo seguir uma nova jornada na região de
Hoenn, ele deixa todos os seus pokémons com o Professor Carvalho, menos o Pikachu, é claro, e com o novo visual embarca na sua nova jornada. Só que logo de início a equipe Rocket começa a segui-lo, capturando o Pikachu e deixando ele gravemente ferido com uma doença desconhecida. E com esse grande mistério terminamos essa primeira saga de Pokémon. E se vocês quiserem que eu continue, deixem muitos comentários aqui embaixo. Temos Digimon também para continuar, agora Pokémon, mas também podem deixar sugestões de outras histórias aqui, beleza? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso me ajuda demais. Com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!